Gente, esse vídeo de hoje vai ser o vídeo mais útil para a sua existência da vida inteira, assim, porque o que acontece? Vocês acham que eu sou polêmica? Que eu falo sobre temas polêmicos na internet? Sexo e relacionamento? Vocês estão muito enganados, porque hoje eu convidei a Nath, que é a pessoa que fala de mais temas polêmicos que eu conheço, que é dinheiro. Que achei que eram mamilos. Também. Mamilos financeiros. Mas é ou não é? Porque ninguém fala de grana, cara. Assim, existe uma doença que tá sendo ainda investigada. O que você tá rindo? Achando, É uma epidemia, na verdade, que o Instituto Me Poupe tem pesquisado, que se chama dinheirofobia. É isso. É uma fobia que as pessoas têm de falar sobre dinheiro. Pergunta pra pessoa quanto que ela ganha, ela te manda tomar no cu. As pessoas, elas se bloqueiam, os casais se bloqueiam, a pessoa conhece a outra. Quem que vai falar sobre dinheiro, tipo, com o namorado? Quanto que você ganha? Nossa, interesseira. Ou, né, quanto que eu ganho? Não, é melhor ele não saber. Então as pessoas têm muito receio de falar sobre dinheiro no Brasil. E eu acho que tá meio ligado à rejeição, não é não? Porque, tipo assim, ainda assim, por mais que a gente tenha evoluído muito no mundo, ainda tem uma coisa de achar que dinheiro o quanto você tem de dinheiro faz você um cara mais foda, ou uma menina muito foda e tudo mais. E aí eu acho que existe um medo de lidar com a rejeição, de tipo, que às vezes você fala, a pessoa tá esperando que é mais, cria uma expectativa achando que é mais, e aí ela já fala, mas é só isso. Então, acho que é o meu caso. Eu também acredito que no Brasil a gente tem aquela cultura de demonizar o dinheiro. Então, se o cara tem dinheiro, obviamente ele fez alguma coisa ruim pra alcançar o status que ele alcançou. É inconcebível do ponto de vista da maioria das pessoas pensar que alguém tem muito sucesso, não deu nenhum jeitinho, não pisou em ninguém ou não fez nada pra chegar lá. E isso, cara, é uma mentira. E as pessoas acreditam nisso como se fosse uma verdade. E se eu acho que dinheiro é ruim, como que eu vou me aproximar do dinheiro se eu acho que dinheiro é ruim? Então, cada dia mais as pessoas se sabotam. Ainda que elas quisessem ter uma vida melhor, elas falam, dinheiro igual a coisa ruim, logo nunca vou ter dinheiro, porque o dia que eu tiver dinheiro, eu vou ser uma pessoa tão ruim quanto aquelas que têm dinheiro. E ao mesmo tempo continua correndo atrás do dinheiro. Então é um puta incógnita fudido aí, porque como que faz sentido isso? Não faz o menor sentido. E tem a coisa também das pessoas se desfazerem de pessoas que ganharam dinheiro, né? E aí tá meio que ligado a isso também, porque, sei lá, o cara trampou e às vezes é público, você sabe que o cara trabalhou e lutou e arriscou e fez a coisa a vida inteira, e aí ele começa a ganhar uma grana e as pessoas começam a falar, tá rico, zilionário, nem dá moral pra gente. E às vezes a pessoa é exatamente a mesma pessoa, mas tá, sabe? Tipo, existe uma coisa de querer excluir também o cara que tem muita grana. É muita confusão. Ele passa a destoar daquele ambiente onde ele tá. E você sabe que esse é um dos maiores sabotadores pra quem tá num processo de querer alcançar a independência financeira, por exemplo. E no momento que você começa a ganhar mais dinheiro, você começa, sei lá, eu vou num restaurante melhorzinho, ou, poxa, eu tenho de condição agora pra comprar o carro que eu queria. Para com o carro na garagem do seu cunhado. Você vai ouvir. Você será infernizado pro resto da sua vida. Ele vai te atormentar a sua existência. E se a pessoa não estiver preparada pra isso, ela sucumbe. Ela fala, nossa, realmente, eu acho que eu não posso. Tô pouco humilde. Foda-se, entendeu? Me achando, as pessoas estão me achando snob e agora eu não vou fazer isso mais. Mas a minha grande questão é o seguinte, você é uma pessoa que claramente entende de economia de uma maneira geral, pessoal, de tipo assim, no sentido de que você sabe exatamente o que fazer com a sua grana, ganhos e gastos. Eu não tive educação financeira na família, porque a minha mãe e o meu pai não tiveram educação financeira na família. Você teve? Antes de mais nada, você teve? Então, depende do que é educação financeira. Eu acho que se você aprendeu com seus pais de que você tem que cuidar do dinheiro e não gastá-lo a rodo, você teve educação financeira. Você acha que isso é suficiente? Não que seja suficiente, mas é diferente de crescer numa casa em que os pais gastam o que não podem. Sim, sem dúvida. Entendeu? Se você cresceu com algum parâmetro de noção de dinheiro e de valor do dinheiro, você já teve alguma noção de educação financeira, entendeu? Não, você pode não ter aprendido a investir e tudo mais, né? Seus pais não tinham essa noção de que tinham que poupar ou da melhor forma de fazer isso e tudo mais. Mas se eles falavam pra você, Tatiana, isso aí não pode, eles te passaram lições preciosas de educação financeira. Não, isso eu tive, mas assim, tem toda uma outra questão que... Mas você teve isso. Eu só tive isso, só não. Isso aí eu também tive.
Só não. É só tive não na minha vida. A educação não faça isso, não gaste mais do que você deve. Por exemplo, você tem, a gente nunca ganhou presente fora de época. Eu vi as minhas amigas, às vezes, né, de colégio, assim, fulana passou no final do ano e ganhou uma Barbie. Meu pai falou, que ótimo pra ela. E tipo, olhava assim, você não fez nada além da sua obrigação. Ou então, a gente queria alguma coisa, a gente nem pedia, porque já sabia que não ia ter mesmo. Tinha condições. Dia pra ter era Natal, Dia das Crianças e aniversário. Acabou, não tinha essa de ir no shopping comprar roupa. Tipo, vi alguma coisa, quero comprar. Nunca. Não tinha Então essa foi a noção que eu tive na infância e adolescência, de educação financeira, assim. Entendi, mas o que eu tava querendo dizer com educação financeira era mais uma coisa, tipo assim, seu pai e sua mãe sentar com você e falar, olha aqui, você vai organizar as suas contas dessa maneira, não. Esse é o seu primeiro salário, deixa eu te explicar como que funciona na vida adulta, desse primeiro salário, você tem que tirar um tanto pra você investir, até porque o meu pai e minha mãe nunca tiveram grana pra investir, tipo, Sim. Eles tinham o suficiente pra fazer a gente viver bem. Entendi. Bem no sentido de não falta nada. Entendi. Eu queria entender como é que você chegou nessa... Olha, Tati, eu sei, é difícil, mas é que eu sou uma aberração. Eu sou uma aberração. Porque assim, ninguém nunca me falou isso, mas acontece que eu conto essa história e tal, eu queria ter um carro, eu tinha 8 anos de idade, e meu pai falou que eu não tinha uma poupança, porque uma amiga minha da escola tinha poupança pra ter o carro. Eu perguntei se eu tinha a tal da poupança e ele falou que eu não tinha poupança pra ter o carro. Falei, beleza, então eu vou ter que fazer a minha própria poupança e comecei a guardar o dinheiro pra comprar o meu carro com 18 anos. E aí, nessa de querer comprar o carro, eu criei esses conceitos de poupar para o futuro, de quanto de dinheiro hoje, quanto que ele vai ser daqui a tanto tempo. E como era muito importante isso para mim, e na época da adolescência tudo é importante, eu passei a criar estratégias para continuar guardando dinheiro para o meu carro, sem deixar de fazer as coisas que eram importantes para mim na adolescência. E isso que eu aprendi lá foi o que me levou. Depois, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, tipo, meu primeiro salário, eu investi. Quando eu percebi que o meu salário era pouco, eu procurei outro emprego e passei a guardar 100% do segundo emprego. Eu guardava 70% do que eu ganhava. Durante, 7 anos, eu guardei 70%. Investi muito, muito dinheiro. Pensando sempre naqueles objetivos e tal. E acho que essas estratégias que eu criei para continuar vivendo o presente sem deixar de pensar no futuro, foi o que me impulsionaram a aprender mais sobre isso. Porque eu percebi que se eu investisse meu dinheiro melhor e criasse estratégias mais inteligentes para viver o presente, por exemplo, comprar em brechó. Essa é de brechó. Fazer o cabelo em casa. Sozinho. Por exemplo, ter um carro, o carro que finalmente eu tive, peladão, super econômico, parar o carro na rua, tipo, coisas desse tipo. Tanto que fui apelidada de muquirana, mão de vaca, Sara, coisas do tipo. Ai, cara. Então foi meio que um incentivo que eu acho que todo mundo tem, porque eu, relatando essa história agora, eu já cheguei no... Meu pai já chegou pra mim uma vez e falou, olha, você tem que guardar um pouco do que você ganha, mas eu acho que é mais de personalidade no seu caso, então, não foi? Eu acho que foi. Você foi, e aí você foi aprendendo durante a adolescência, que é uma época que a gente não tá muito, a maioria das pessoas não tá muito ligada nessas coisas, porque elas recebem a grana dos pais e aí gasta aquilo que o pai deu de mesada, ou sei lá, deu 20 conto pra pessoa se divertir e não pensa em guardar isso a longo prazo. Pois é. Isso é realmente... É uma aberração, né? Eu gostaria muito de ter sido uma aberração agora, eu tô aqui pensando. Ainda dá tempo. Sejam aberrações vocês que estão assistindo, inclusive. Ai. Mas acho que assim, o que mais fez diferença era a vontade que eu tinha de alcançar os meus objetivos. É o que eu mais falo no canal. Se você não se conhecer e se você não souber o que você quer de fato, tudo vira algo que você pode comprar naquele momento. Tudo fica mais importante se você não tem algo mais importante do que aquilo pra realizar, entendeu? E outra, eu era muito do contra na adolescência, e eu acho que isso também fez toda a diferença. Então, se todo mundo fumava maconha, eu não fumava. Se todo mundo usava tal coisa... balada de, sei lá, de que você tinha que pagar 30 conto pra entrar... Eu pensava 2 vezes. Às vezes ia, mas assim, eu tinha noção muito clara de que o importante era eu me divertir. Não era eu mostrar que eu tinha dinheiro pra beber. Tá, vocês vão em tal lugar? Eu também quero ir, eu também vou. Quanto custa a entrada? Beleza, eu vou e vou beber água. Essa era eu. E é muito diferente, porque eu acho que a maioria das pessoas... Porra, eu tô falando em maioria. Eu não fiz a pesquisa aí do Instituto Me Poupe e tudo mais.
Mas você pode falar, 60% dos brasileiros estão endividados. É, eu acho que é mais por isso, de querer provar pro outro de que ele é uma pessoa foda, que tem grana, porque eu acho que o dinheiro ainda tá muito ligado a essa coisa de status social, de poder, de querer se mostrar pro outro, mais ligado a isso do que a, sei lá, satisfazer os seus prazeres e tal. E às vezes você acaba fazendo várias coisas que no final não te traz muito prazer, mas você faz porque, porra, você fica bem na galera, né? Exato, rachar a conta. Eu ficava extremamente chateada quando eu falava que queria rachar a conta, tipo, não rachar, tipo, pegar o quanto eu consumi, e as pessoas me apontavam assim, nossa, lá vem a Natália, aquela muca. Eu falei, meu, véi, por que você tem que pagar por uma coisa que você não consumiu, na verdade? e é meio que culpar a vítima, sabe, assim, tipo, nossa, muquirana. Eu falei, véi, eu só tomei um Guaraná, sabe assim? Eu sou mais esperta que vocês, seus animais. Só isso. Chegou um tempo que eu já falava, vamos num lugar com comanda, porque pelo menos eu não tinha que passar esse constrangimento. E também quando me apontava, eu falava, legal, marcava a cara de todas as pessoas que estavam... Agora eu tenho uma lista, eu tenho um caderno negro ali, que e agora o nome de todos vocês. Mas o que eu fazia? Eu anotava, né, mentalmente o nome e, tipo, tirava da minha vida. Porque não tem nada pra acrescentar. Não acrescentava nada. Então, tipo, muito obrigada. Hoje todo mundo assiste o Me Poupe e fala, puta, não devia ter falado que ela era muquirana. Tipo isso. Gente, era pra ser um bate-papo mesmo. Eu queria saber, primeiro que eu queria entender como que é que você chegou. Eu já sabia da história do carro e tudo mais, porque eu assisto o Me Poupe. Mas eu queria entender melhor como é que... Véi, porque pra mim é tipo, meu Deus, que é um ET, foda. né? Que foda essa mina, véi, que manja das paradas tudo. E aí, eu acho que foi um bate-papo legal pra trazer, pra galera entender um pouco. E eu acho que muita gente vai se identificar comigo, né? Porque você realmente tá um nível acima na evolução. Mas você sabe que eu tenho conhecido muitas pessoas que se identificam comigo também e que falam, nossa, eu também sempre fui muito previdente, digamos assim, né? Sempre muito disciplinada e tal. Sou o cofrinho da família. Então acho que também tem muitas pessoas que vão se identificar. Eu espero que cada vez mais tenham pessoas que vão se identificar, porque ninguém quer ficar na pindaíba aí com Não, gente, isso não é legal. Então, agora que vocês já conhecem a Natália e já sabem exatamente sobre o que ela fala, eu acho que ficou claro. Eu preciso falar que ela fala sobre finanças e economia e como você pode ficar rico de uma maneira fácil. Nessa encarnação, de preferência, né? Não tem que esperar a próxima, né? Vamos usar essa mesmo, né? Você tá vivo agora, vamos ficar rico agora. Não tem que esperar a próxima. Eu acho que é uma coisa que todo mundo quer, então, ó, o card tá aqui, é só você ir lá no canal dela, vai estar na descrição também, tá o canal da Nath aí, você se inscreve. Assistam os vídeos, eu fiz um vídeo com ela também, que eu tô revelando altas revelações que eu ganho, que eu tô falando isso só pra galera aí clicar, porque... Nossa, mó João Kleber, a Tati. Tô zoando, a gente tá falando sobre essas coisas também, como eu lido com as minhas finanças e tal, acho que vocês vão gostar. E a gente fez um convite muito bacana pra que cada inscrito da Tati deposite R$1 na conta dela. Imagina. E ela vai ter 1.700.000. Olha, a conta é banco 033. Mas é isso aí, se inscreva no canal da Nath, se inscreve no canal aqui também, porque eu descobri que a galera só se inscreve quando você pede. Freud explica. Mano, não. É só clicar. Curtiu, você se inscreve, cara. Pra mim tá lógico, é normal, velho. Beleza, e depois vocês vêm me contar. Eu lembro que eu fiz um vídeo, eu te contei já, né? Que a galera ficou mandando nos comentários, grava com a Nath, grava com a Nath, grava com a Nath, pronto. Obrigada, cara. gente. Ela só me chamou por causa disso. Mentirosa. É a mesma técnica do clica no bagulho. Não, é calúnia. Chama a Nath. Na verdade, eu contratei essas pessoas. Nath. As pessoas vão achar que eu, tipo... Porque eu fui lá e respondi. Já tá marcado, galera. E agora eles vão lá ver e falar, nossa, que falsa, só foi marcar. Tô brincando, ninguém vai achar isso não, tava marcado. O prazer é meu, na real, assim, foi sensacional. Não, eu adorei. Eu tenho algumas tarefas pra fazer, inclusive, por causa disso nós vamos terminar esse vídeo agora. Se você quer descobrir que tarefas são essas, tá lá no canal da Nath. Vai lá. Tchau, gente. Tchau.